o vídeo da conclusão da playlist do qual foi o melhor amplificador de potência clássico nacional. Eu resolvi usar esse sistema aqui de representação gráfica, né, desenhos aqui, para poder apresentar o resultado, né, a conclusão que eu cheguei de qual foi o melhor amplificador clássico nacional. Apesar de todos serem muito bons, né, eles têm características diferentes que dá para eleger então 3 rankings, né? Então eu fiz um ranking aqui de robustez. Essa robustez aqui é a robustez geral do equipamento, tá? Tanto a robustez mecânica quanto a eletrônica. Um aparelho com essas características de robustez mecânica e robustez, digamos que eletrônica, né? Ele vai ser ideal para o uso de PA, né? Public Address, né? Então, um amplificador de PA ele tem características diferentes, digamos, de um amplificador de alta fidelidade, né? O amplificador de PA ele tem que ter uma banda passante mais reduzida, né? Uma velocidade menor, para que isso converta em confiabilidade, né? Então, o amplificador tem que ser imune a, digamos, frequências de rádio, né? Então para tornar um amplificador ideal para PA, a gente tem que usar filtros para que frequências indesejáveis não cheguem nas caixas, né? E frequências altas também não saiam do amplificador e nem entrem no amplificador. Então, para iniciar aqui, tá? Eu não vou citar o nome do equipamento, tá? Mas eu vou fazer aqui o desenho, tá? Então vocês já vão conhecer, né, quem que eu estou falando. Então esse aqui é o amplificador mais robusto, tanto na questão eletrônica quanto na questão mecânica, tá? Então esse aqui é o que tem a banda passante mais reduzida, né? Ele tem uma robustez mecânica enorme, né? Ele tem um bom balanço entre massa de dissipação e transformadores, né? Então isso deixa esse amplificador aqui o número 1, né, o primeiro lugar em robustez mecânica e robustez eletrônica, tá? Então amplificadores que tem que ser confiáveis, né? Então amplificadores para apresentação pública eles não podem falhar, né? Então eles têm que ser pensados para serem, digamos que, imunes a fatores externos, né? Assim se consegue confiabilidade. Tem que sacrificar um pouco a banda passante, né? Tem que sacrificar a velocidade do amplificador, acaba acontecendo alguns adiantos e atrasos de fase, mas é isso que deixa o amplificador confiável, tá? Para um uso como PA. Então, como PA, muitas vezes o dono estava ganhando dinheiro com ele, tá? Então ele não podia falhar. Então o amplificador tem que ser confiável, né? É isso que deixa esse amplificador aqui, né, o mais robusto dos 4, tá? Então agora eu vou desenhar os outros na sequência aqui, tá? Então aqui eu vou desenhar, vocês já vão reconhecê-lo, tá? Então eu elegi esse aqui como o segundo mais robusto, tá? Pelo fato de ele trabalhar com uma tensão um pouco mais baixa, né? Ele tem uma massa de dissipadores muito superdimensionada, tá? Ele tem uma fonte também que está bem dimensionada, então é um amplificador que trabalha muito confortavelmente, né? Ele consegue dissipar muita potência, né? Por causa dos dissipadores que ele tem superdimensionados, tá? Então esse amplificador aqui eu elegi como
o segundo mais robusto, digamos assim, na parte da confiabilidade, tá? Tanto o dissipador quanto os transistores desse amplificador aqui, eles estão superdimensionados para a potência que ele entrega. Então, isso torna esse amplificador aqui mais, digamos que, otimizado na relação de robustez. Apesar dele ter, digamos assim, uma qualidade de placas assim não tão boas, mas isso, mesmo assim, não tira esse mérito dele de ser um amplificador, digamos, superdimensionado no quesito de confiabilidade, tá? Então ele pode trabalhar sem ventilação, né, forçada, que ele tem bastante área de dissipador, né, e os transistores suportam bem mais potência do que o próprio amplificador entrega, tá? Ele não tem um circuito de proteção térmica, tá? Então ele toca até queimar, né? A mesma coisa esse aqui, tá? Esse amplificador aqui não tem circuito de proteção térmica, então ele não desliga a saída mesmo que ele esteja superaquecido, ou seja, ele vai tocar até o último minuto, tá? No terceiro lugar desse ranking aqui, tá? Eu vou desenhar aqui, vocês já vão saber quem eu estou falando. Tá. Esse amplificador aqui também é bastante superdimensionado com relação à confiabilidade, né? Porém ele tem circuito que detecta calor, então chega numa certa temperatura, ele desliga a saída, né? Então ele poderia trabalhar de repente um pouco mais, né, sem desligar a saída. Outro detalhe que acontecia muito com esse amplificador, digamos que um desses LEDs aqui entrasse em curto, né? Como a fonte do VU era a mesma fonte da placa de proteção, acabava desligando a placa de proteção, porque se por acaso entrasse em curto esse LED aqui, né, toda vez que ele ia acender, a tensão lá da fonte da placa de proteção baixava e acabava desarmando a proteção. Outro detalhe também é que atrás desse VU tem vários CIs, tá? Comparadores de tensão, que quando eles entravam em curto, também eles faziam com que a proteção do amplificador acionasse. Então ele dava muito falso alerta, digamos assim. Então, mas muitas vezes era só por causa do VU, tá? Bastava desligar o VU, a alimentação do VU aqui, que já resolvia o problema, tá? Então, depois de algum tempo, a pessoa podia ir procurar qual era realmente o LED que estava em curto ou o CI aqui atrás, que consequentemente atrapalhava o funcionamento da placa de proteção. Então, tem vários relatos desse amplificador aqui que ele desarmava a saída ocasionalmente, né, sem estar com problema de superaquecimento, né? Então muitas vezes era por causa do VU. Se quisesse ter ele bem confiável, tinha que de repente desligar a alimentação do VU, né, e trabalhar com ele com um VU desligado, né? Ou de repente ter uma chavezinha, né, para ligar e desligar o VU. Porque aí vários problemas que poderiam acontecer aqui, porque tem vários LEDs aqui que poderiam entrar em curto, né? Tem vários CIs aqui atrás desse VU que poderiam entrar em curto, que poderiam atrapalhar o funcionamento da placa de proteção, né? Então por isso eu coloquei ele em terceiro lugar, tá? Se por acaso ele tivesse uma fonte separada para os VUs, né, uma fonte separada da placa do relé de proteção, né, eu colocaria ele ali em cima, tá? E agora o quarto lugar aqui, né, você já sabe qual é que é, né? Eu estou colocando esse aqui no quarto lugar, tá? Porque ele tem uma área de dissipação muito pequena em relação à potência que ele entrega, tá? E outro detalhe, ele não tem alça de transporte, tá? E ele tem um painel frontal extremamente frágil, tá? Esse painel aqui, ele não suporta impacto, ele amassa com muita facilidade. Se a gente apertar aqui no meio, ele já amassa, tá? Então, um painel extremamente fraco, né, que tira essa característica de robustez mecânica, né,
do equipamento e a dissipação pequena para a potência do equipamento também tira a confiabilidade dele eletrônica, digamos assim. Ele vai aquecer com muita facilidade esse amplificador aqui. Então esse aqui foi o ranking da robustez, tá? Robustez eletrônica e mecânica. Então esse aqui, primeiro lugar, tá? Ele é muito robusto, né? O circuito dele, do jeito que ele vem, ele fica muito confiável, né? Então ele ganhou o primeiro lugar na confiabilidade, né, na robustez, né? Então esse aqui é o melhor amplificador para uso para PA, ou seja, boate, discoteca, hospital, esses usos que a gente precisa que o amplificador seja o mais confiável possível, tá? Então agora a gente vai para o próximo ranking aqui, que é o ranking da alta fidelidade, ou seja, esse ranking aqui ele vai indicar qual amplificador é o mais fiel de todos. Ou seja, desse amplificador aqui, eu coloco um sinal, por exemplo, de um CD player aqui atrás, né, dele. E esse aqui é o amplificador que consegue fazer com que o sinal que está saindo lá para as caixas acústicas seja o mais semelhante possível com o sinal do CD player, com o sinal que está entrando do CD player. Ou seja, ele não defasa a onda, tá? Então a onda do CD player está vindo assim, tá? Na saída do amplificador, né, está saindo no mesmo tempo, tá? Também, digamos, a onda que vem do CD player está entrando com essa simetria, tá? Então o amplificador faz a onda com a mesma simetria, tá? Então um amplificador que não é fiel, ele primeiramente vai, digamos, atrasar a onda até a de saída. Então essa aqui é a entrada e essa aqui é a saída, então ele atrasa ou adianta, né? Então a onda pode vir para cá ou para lá, né? Então a entrada é essa aqui, e o amplificador não fiel ele pode atrasar ou adiantar essa onda, tá? Outra coisa que o amplificador infiel pode fazer é, tipo, tá entrando nessa onda aqui e tá saindo uma onda com uma deformação, então ele mudou a simetria, ele inseriu uma distorção harmônica, né? Ou ele pode fazer isso aqui, né, adiantar ou atrasar a onda de saída em relação à onda de entrada, né? Ou ele pode, para uma frequência de entrada, ele faz uma onda assim, grandona, e para outra frequência de entrada, né, ele faz assim, ou seja, ele não é linear em relação à amplitude, né? Então a tensão da onda que está entrando nessa frequência é igual, né, a tensão da entrada dessa frequência, porém do amplificador está saindo ondas com amplitudes diferentes, tá? Deveriam sair com a mesma amplitude. Então é uma distorção de linearidade, uma distorção de tonalidade, né? Uma distorção que eu chamo de amplitude, né? Às vezes. Então o amplificador pode mudar o tempo da saída, ele pode mudar a simetria da saída e ele pode mudar a amplitude da saída, tá? Esse amplificador aqui é o que causa menos desses problemas aqui na onda, tá? Então ele é o mais fiel, ele é o que menos altera a onda de saída em relação à onda de entrada. Então nesse amplificador a gente tem a maior certeza que o que está saindo é igual ao que está entrando, tá? Então eu vou desenhar aqui, vocês já vão saber qual é que é esse amplificador, tá? Esse aqui é o mais fiel, é o que a gente tem a certeza que está saindo, né, um sinal praticamente o mais semelhante possível ao que está entrando, tá? Então é o que tem as melhores características de fidelidade, tá? Em todos os quesitos de fidelidade ele é o melhor do que os outros três, tá? Então, em segundo lugar, eu vou desenhar aqui, vocês já vão saber quem é que ele é. No quesito de fidelidade, tá? É esse aqui, tá? Então, esse aqui chega em segundo lugar. Veja que esse aqui é um amplificador da década de 70, né? 78. Esse aqui é provavelmente de 80 e alguma coisa, 84, né? Vejam que
Daqui para cá, né, não melhorou, tá? Daqui para cá não teve melhora, porque esse aqui ele tem menos distorção, tem mais velocidade, tem mais potência, tem menos ruído de fundo. Aqui tinha a placa de proteção contra a temperatura, contra descer na saída, né? E daqui para cá isso se perdeu, né? Seria muito importante que esse aqui tivesse essa placa de proteção, né? Tanto térmica quanto contra DC, né? Porque um amplificador desse nível aqui, né, mereceria ter uma placa, né? Assim como mereceria ter um painel mais reforçado também e alças, né, por causa do peso dele, né? Já que ele tem borrachão traseiro, né, poderia ter as alças também, né? Então agora a gente vai para o terceiro lugar, tá? No ranking de fidelidade, tá? Eu vou desenhar aqui, vocês já vão saber quem ele é. Então, esse aqui, ele é o terceiro lugar no ranking da fidelidade, né? Ele é bastante semelhante com esse, porém ele tem uma banda passante de graves um pouquinho mais reduzida, né? Esse aqui tem entrada capacitiva, esse aqui tem entrada sem capacitor, né? Esse aqui é um pouquinho mais rápido, mas é muito pouca coisa, né? Esse aqui tem um pouquinho menos de ruído do que esse, mas mesmo assim, né, apesar de eles serem muito parecidos, esse aqui ainda é o segundo lugar, né, com toda certeza, tá? Apesar desse aqui ser muito semelhante em fidelidade, né, esse aqui fica em segundo lugar, tá? Notem que dessa vez eu não estou considerando painel fraco, né, painel fino, não estou considerando dissipação deficiente, né? Só estou considerando as características de alta fidelidade dos equipamentos, tá? Os atrasos, os adiantos, as distorções harmônicas, né? E essas coisas, né? A resposta de frequência, né? Então aqui o terceiro lugar, né? Muito próximo a esse, né? Mas é o terceiro lugar, tá? Esse aqui é um pouquinho inferior em relação a esse. E em quarto lugar, né? Vocês já sabem quem é. Então é esse amplificador aqui, tá? Por causa dessas características de PA, né, de Public Address, né, ou seja, um amplificador para, sei lá, para trio elétrico. Então essa ideia de PA, né, de Public Address, né, então dá a entender que o amplificador vai tocar para muitas pessoas, para vários ouvintes simultaneamente, tá? Então um amplificador mais de alta fidelidade dá a ideia que vai tocar para uma pessoa só, né? Então, ou para pouquíssimas pessoas, né? Então é essa a ideia do PA, tá? Nota que esse aqui, o nome dele é PA, tá? Mas esse PA aqui, né, certamente quer dizer Power Amplifier, né? E não quer dizer Public Address, tá? Então tem uma confusão com esse PA aqui, né? Public Address, com o nome desse amplificador aqui. Então, como esse aqui tem a banda passante mais reduzida, mais estreita, mais lento, tem filtros na entrada, né? Filtro subsônico para eliminar frequências indesejáveis, né? Ele se torna o menos fiel de todos, tá? Ele atrasa mais, ele adianta mais, ele tem a banda passante mais estreita e esses detalhes todos, né, que a gente pode pegar um amplificador e dizer assim, ó, vou fazer ele ser o mais alta fidelidade possível. Então a gente toma medidas para que ele seja isso. Ou a gente pensa assim, não, vou ser conservador e quero que ele seja o mais public address possível, seja o mais PA possível, né? Então eu vou trazer ele para o lado da confiabilidade ou vou trazer ele para o lado da fidelidade, tá? Então quanto mais para o lado da fidelidade a gente vai, mais a gente arrisca o amplificador, tá? O amplificador fica mais sensível a oscilações e problemas de captar frequências indesejadas, né? Por exemplo, de rádio amador, né? Essas coisas assim. Então a gente vai abrindo, digamos, a banda, né? E
coisas podem acontecer, né? Então, ou a gente tem para um lado o amplificador direcionado para um lado ou para o outro, né? Então agora a gente vai para o terceiro ranking, tá? Esse aqui é o ranking que eu chamo de estado da arte, ou seja, o conjunto da obra, tá? A média harmônica do sistema, tá? Então aqui eu tô, por exemplo, um amplificador que seja muito bom em um quesito e é muito ruim em outro, ele vai ter uma nota baixa aqui, porque eu estou fazendo, digamos, uma média harmônica das características, tá? Então aqui nesse ranking eu elegi aqui em primeiro lugar, tá? Vocês já vão saber quem ele é. Tá? Então já sabem quem ele é, né? Esse aqui tem as melhores características praticamente em tudo, tá? Então ele é o amplificador estado da arte da indústria nacional. Por exemplo, aqui eu vou eleger em segundo lugar esse amplificador aqui. Pode parecer surpresa, né? Mas esse aqui, por exemplo, tá? Que vocês já sabem qual é que é, né? Porque não tem as alças, né? Esse aqui vocês já sabem, né? Ele teve nota muito baixa na dissipação, né? Ele teve, digamos, a nota de fidelidade parecida com a desse, né? Mas a nota de dissipação desse aqui foi muito baixa, então como média harmônica, né, uma nota baixa bastante a nota geral, né? Então ele acabou ficando no terceiro lugar, tá? E esse aqui também não tem placa de proteção contra DC, né? Outra nota super baixa que ele ganhou, então automaticamente passou ele para baixo, tá? Porque se ele tivesse placa de proteção, ele subiria aqui para cima, tá? Então entendam essa classificação que eu estou fazendo, né? Por causa desses detalhes, tá? E o quarto lugar aqui no estado da arte, você já sabe qual é que é, né? Nem precisaria desenhar, né? Então ele tem uma nota muito baixa em fidelidade, né? Ele é o menos fiel de todos, é o mais lento, banda passante mais estreita, né? Isso dá a ele o primeiro lugar aqui. Então notem que isso é um balanço, né? Ao mesmo tempo que eu passo ele para, digamos, uso como PA, né? Public Address, eu também acabo passando ele para último lugar em fidelidade, né? Então, se eu quisesse que ele ficasse em primeiro lugar aqui, provavelmente ele seria o último lugar aqui. Então, a gente tem que entender para que é o uso do amplificador, tá? Se é para fidelidade ou se é para confiabilidade, né? Então aqui, esse amplificador aqui, né, apesar de ser muito robusto, né, ele teve nota baixíssima porque ele não tem uma placa de proteção contra DC. Basta que um transistor aqui entre em curto, né, porque isso pode acontecer, né, mesmo que o amplificador não esteja sendo ligado de forma errada. Então uma oxidação interna num transistor pode desencadear uma queima de transistor de saída, né? Ou até um transistor diferencial, ele entra em fuga ou entra em curto, né? E manda descer para a saída, né? Se o fusível aqui atrás do amplificador tiver para 4 ohms e a caixa for de 8, a caixa vai fritar lá a bobina do woofer, né? Então quer dizer, um amplificador sem a placa de proteção contra DC, né, que é o caso desses dois aqui, basta que um transistor se descontrole, né, para ir descer para a caixa acústica, tá? Então, se a caixa acústica não tem nenhum tipo de proteção, né, vai fritar a bobina do alto-falante. Então, no quesito estado da arte, tá? Esse aqui ficou em último porque ele não tem a placa de proteção e também ele é o menos fiel. Esse aqui, né, se tivesse a placa de proteção, estaria aqui em cima, porém não tem, então ele, apesar de ser mais fiel do que esse aqui, ele está no terceiro lugar, justamente por causa da placa de proteção, tá?
da falta dela, né? Então o ranking ficou dessa forma aí, tá? Em primeiro lugar, esse amplificador aqui, tá? Quem curte os vídeos aí, quem gosta desse tipo de amplificadores, conhece só pelo desenho, né? Então não vou comentar o nome deles aqui, né? Justamente para que assistam o vídeo, né? E entendam o que eu estou querendo dizer, né? Com essas afirmações aqui sobre eles, né? Eu creio que o ranking mais relevante seja esse aqui. O amplificador como um todo, proteções, dissipação, fonte, fidelidade, classifiquei nessa forma aqui, tá? Então esse ranking aqui é importante, né? Pessoas querem um amplificador esse aqui porque ele é muito confiável, né? Outras pessoas que procuram fidelidade, né, vão pegar esse aqui porque ele é muito fiel, é bem mais fiel do que os outros, né? Então aqui a gente tem a maior certeza que o que está saindo do amplificador é o mais próximo possível do que está entrando, né? E outras pessoas querem o conjunto da obra, tá? Ou, digamos, a melhor relação dessas coisas aqui, tá? Então ficou nessa ordem aqui, no meu entender, tá? Então eu creio que possivelmente seja um dos últimos vídeos aí dessa nossa longa playlist, né, que foi criada já há bastante tempo, né, e pela disponibilidade de tempo aí eu só consegui, digamos, concluir agora. Acho que vai dar praticamente um ano aí, né, de playlist, né, sobre esses 4 amplificadores clássicos nacionais, tá? Então queria que entendesse esse conceito do PA, né, Public Address, né, e do alta fidelidade, né, eles são, digamos que, opostos, né. Então quanto mais robusto, né, digamos, na parte eletrônica, menos fiel vai ser, né. Então a gente tem que saber se a gente quer fidelidade, né, ou confiabilidade, né. Então são amplificadores diferentes. Hoje em dia tem amplificadores aí para PA, né, então eles já têm uma ventilação forçada, né, aquilo fica fazendo ruído, né, eles têm circuitos de baixíssima velocidade, né, que aquilo traz confiabilidade, né. Eles têm conectores apropriados para o mercado profissional, né, entrada com XLR, saída com, sei lá, plug P10, né. Então são características que são para ser usadas no mundo profissional, né. Esses aqui ainda são de um tempo que tanto para PA quanto para alta fidelidade eles usavam o mesmo tipo de conectores, né. Hoje em dia os conectores já são diferentes para o PA, né. O PA não usa RCA geralmente, os plugs de saída são de outro tipo, né. Então fica meio complicado de usar em casa um amplificador de PA, né. Até porque aquele cooler fica fazendo ruído o tempo inteiro, né. A gente tem um amplificador aqui que tem o ruído de fundo de 0,0 de 0,3 mV, né, que vai gerar um ruído na caixa quase inaudível, e a gente vai ter um cooler fazendo aquele ruído imenso lá, né, o tempo todo. Então quer dizer, cooler, ventilação forçada, não combina com o conceito de alta fidelidade, tá? Ventilação forçada combina com o conceito de PA, Public Address, tá? Então, se a gente quer ter amplificadores de alta fidelidade, ou seja, para uso residencial, não pode ter cooler, né? Hoje em dia, praticamente todos os amplificadores que existem no mercado são com cooler, né? Então, na verdade, a indústria de alta fidelidade do Brasil praticamente não tem mais, né? Ela é feita, digamos, hoje em dia por kits, né? Então, vendedores vendem ótimos kits aí, né? Feitos, digamos que artesanalmente, né? Porém, se a gente vai lá, compra um kit de alta fidelidade e coloca um cooler, né? Então não combina com alta fidelidade, né? Um cooler em um amplificador é para um amplificador de PA, né? De apresentação pública, onde o cooler vai poder fazer barulho e ninguém vai perceber, né? Conforme o gosto, né? As pessoas podem adotar esse ranking aqui, né? Eu quero a melhor fidelidade, então é essa aqui, tá? Eu quero a melhor robustez, né? Eu quero tocar em boate, então é esse aqui, né? Eu quero fazer festa, aí fica nessa ordem aqui, né? Então é isso aí.
Um abraço aí, pessoal.